advogados, você já precisou do serviço de um defensor público? Sabe que tem direito a ter esse serviço, a prestação desse serviço? Então nós estamos na linha com a doutora Aline Miranda, ela é defensora pública aqui do Ceará, para a gente falar do déficit no número de defensores públicos aqui no estado. Hoje, dia 8 de dezembro, é o dia da justiça, um dia propício para a gente falar sobre esse tema. Doutora Aline Miranda, defensora pública do estado do Ceará, seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Explica para a gente, doutora, o que é o papel do defensor público e como as pessoas podem ter acesso a esse serviço. Boa tarde. Boa tarde, Tiago, boa tarde, ouvintes. Pois bem, a Defensoria Pública é uma instituição criada pela Constituição de 88, que garante a todos os brasileiros que não dispõem de recursos para pagar honorários advocatícios e pleitear os seus direitos que podem estar sendo violados, que ela lance mão dessa estrutura que é a Defensoria Pública, composta por defensores concursados, provas e títulos e com vasta experiência e expertise nas mais diversas temáticas. Então, nós temos defensores públicos com especialização em tratar casos de família, aí envolve desde adoção, divórcio, pensão alimentícia, no que se refere à questão também financeira, consumidor, problemas com instituições bancárias, juros extorsivos, sobretudo também um aspecto muito importante que a Defensoria atende com maestria é a questão da saúde, acionar planos de saúde quando você não tem algum direito previsto no seu plano que não está sendo honrado, né? Medicamentos, próteses, não só dos planos de saúde, mas também do SUS, vagas de internação, remédios, né? Então, uma gama de serviços, questão de moradia, inclusive as pessoas que porventura venham a ser privadas de liberdade, para que elas tenham um julgamento justo. Então, a Defensoria Pública entra nesse cenário de promoção, na verdade, de uma justiça social. Quando a gente fala em acesso à justiça, a gente não se limita a um processo judicial, Tiago e ouvintes. A gente está abrangendo também um papel da Defensoria Pública que é justamente de mitigar as desigualdades sociais. Doutora, e de promover uma justiça social, né? Sim, então, a grosso modo, só para a gente entender, para ficar bem claro para a população, é um advogado público a serviço da população que não dispõe de recursos para pagar um advogado. Perfeitamente. Como é que a população pode ter acesso? Eu estou precisando de um defensor público, não posso pagar um advogado particular. Onde é que eu procuro, que eu vou me amparar? Pronto, você tem a sede da Defensoria Pública, onde tem um núcleo de atendimento amplo para toda a população. Ele fica na Avenida Pinto Bandeira, 1111, no bairro Luciano Cavalcante. E tem também nas redes sociais, nós temos um Instagram, Defensoria Pública Ceará, onde tem todos os serviços especializados divididos por núcleos. Você tem as abas, onde temos os números de WhatsApp, os endereços e os e-mails. Portanto, a sociedade tem amplo acesso aos serviços da Defensoria Pública, lançando mão das tecnologias que hoje tem, né? E também fisicamente, indo até a Pinto Bandeira 1111, que é a sede. Tem também no fórum e vários núcleos espalhados, tanto em universidades como em bairros. Perfeitamente. Doutora Aline Miranda, defensora pública, associada à ADPEC, que é a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará. Doutora, teve um infográfico divulgado pelo Mapa da Defensoria Pública a respeito de um déficit, ou seja, de uma quantidade menor de defensores do que aquela que seria a ideal. Fala um pouco para a gente sobre esses números. Como é que está esse déficit e se há alguma conversação com o poder público para a realização de concursos? Na verdade, Thiago, isso é uma luta institucional há muitos anos, não só no Ceará, como no Brasil inteiro. Atualmente, aqui no estado do Ceará, existem criados por lei 465 cargos. No entanto, nós temos ociosas 125 cargos. Portanto, no estado do Ceará, para atender a uma população
em torno de 5 milhões de pessoas. Eu estou fazendo apenas o recorte daquelas pessoas que estão no CAD único, mas as vulnerabilidades são muito maiores e amplas, então uma gama maior de pessoas também pode utilizar os serviços da Defensoria. Então, para esses 5 milhões de pessoas e mais, nós só temos 348 defensores públicos. Então, é um déficit grande, nós temos um número, inclusive, menor do que as pessoas que compõem os quadros do Ministério Público e do Poder Judiciário, o que se torna grave, porque haveria de ter um equilíbrio entre essas três instituições que compõem o sistema de justiça. Nós temos já há muitos anos, em todos os governos, dialogado, a situação tem melhorado com o passar dos anos. Eu lhe digo, eu entrei há 19 anos na Defensoria Pública, a situação tem melhorado, os quadros, mas ainda há muito para melhorar, para que a gente possa realmente impactar em uma justiça social, na garantia dos direitos das pessoas, que elas tenham o serviço, a prestação dos serviços que realmente merece ter. Nós precisamos ter um contingente maior, nós precisamos ter assessores, nós precisamos ter equipamentos, nós precisamos ter uma estrutura em cada município. Em cada município do estado do Ceará precisa ter, por força de uma emenda constitucional, ao menos um defensor público. E isso não acontece. Nós temos um sem número de municípios onde não conseguimos prestar o nosso serviço porque não temos pessoal suficiente. Então, isso é algo que fica conclamado aos governos, e nós entramos agora, aproxima-se a posse do novo governador, e certamente essas questões que são graves, que são impactantes. Tiago e ouvintes, mais grave de tudo é que nós temos, nos últimos dados do IBGE, um aumento da população abaixo da linha da pobreza, ou seja, de usuários, possíveis usuários da Defensoria, acrescida na ordem de 50%. Foi o último dado do IBGE que saiu em 2 de dezembro de 2022. Ou seja, o número de pessoas em situação de miséria teve um salto, aumentou em 50%. Então, não se admite que a gente tenha esse contingente de pessoas sem poder ter acesso aos seus direitos, que são desses direitos que a Defensoria vem pleitear: moradia, né, condições dignas de trabalho, educação, acesso à saúde, saneamento básico. Tudo isso também envolve o trabalho da Defensoria Pública, para além das questões individuais, as questões coletivas também, né? Doutora, e nesses municípios em que não há um defensor público, como é que o cidadão recorre? Qual o procedimento a ser realizado na necessidade dessa defensoria? Busca o município mais próximo? Existe um mutirão de atendimento? Como é que é feito? Ela fica absolutamente precarizada, Tiago. Absolutamente precarizada. Ele fica à mercê de favores por advogados que muitas vezes fazem um trabalho gratuito, ou acabam lançando mão de pedir, faz o trabalho da Defensoria Pública e pede depois um ressarcimento do Estado, onerando em muito os cofres do Estado. Sem falar que, enquanto na Defensoria Pública você possui um corpo de defensores públicos submetido a um certame, onde todo defensor público tem, no mínimo, 2 anos de experiência na advocacia, passa por uma prova de concursos e títulos, tem condições de pleitear com segurança e expertise o direito dos assistidos. E muitas vezes quem faz esse trabalho nas comarcas do interior, quando não há defensor público, são colegas recém-formados. Então, com todo respeito aos colegas, mas há de se ter que você, por exemplo, ao pleitear um direito de um assistido hipossuficiente frente a uma instituição bancária que lhe cobra, por exemplo, juros extorsivos, você tem de um lado uma banca de advogados especializados e do outro lado você tem advogados recém-formados, quando a sociedade merece o que há de melhor. Não é porque a população é frágil, vulnerável economicamente, financeiramente, que ela pode ficar à mercê de favores e sem uma assistência altamente qualificada, como é a assistência da Defensoria Pública. É por isso que nós lutamos para que os assistidos, para que a sociedade, de um modo geral, tenham paridade de armas para lutar pelos seus direitos, até porque nós vivemos numa sociedade capitalista, elitista, excludente, onde a gente precisa combater as desigualdades sociais, e não se faz isso
com favores, se faz isso com direitos garantidos. Doutora Aline Miranda, defensora pública do Ceará, associada da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará, DPEC, conversando conosco sobre um déficit de defensores públicos no Ceará. Doutora, a senhora falou uma coisa interessante aí que eu queria que a senhora explicasse bem detalhadamente, melhor para a gente e didaticamente, é que em municípios onde não há um defensor público, o cidadão pode buscar um advogado e esse advogado pede ressarcimento ao Estado por ter desempenhado um papel, entre aspas, de defensor. É isso? Isso é uma distorção, isso é uma violação aos direitos e garantias constitucionais do jurisdicionado, ou seja, das pessoas como um todo, porque o que está previsto na Constituição é que ela tenha direito a um defensor público qualificado, especializado. Na medida que eu não dou a esse assistido, que o Estado não fornece a essa pessoa, ela vai lançar mão de alternativas ou vai perecer o direito dela, ou vai perder o direito dela, vai deixar passar aquele direito. E muitas vezes ela lança mão da caridade, do favor. Quando não, ela vai atrás de um advogado que pode vir a buscar esse ressarcimento, e o que é absolutamente constitui uma distorção do direito daquela pessoa. Porque muitas vezes, eu trabalhei no interior, eu vou te esclarecer, Tiago, você tem a seguinte situação: muitas vezes essas pessoas buscam uma ação, por exemplo, contra o município de onde ele reside. Se ele pegar um advogado da prefeitura, como é que ele vai litigar contra o próprio município? Sim. Então, assim, fica totalmente fragilizado. Eu peguei vários casos em que eu saí da comarca e o meu assistido ficou desamparado porque não era correligionário dos políticos da região. Isso é fato, é preciso que seja dito. Então, não ter defensor público e lançar de subterfúgios com contratação para pagamento por parte do Estado de honorários, quando esse serviço é por lei previsto para um defensor público exercer com toda a sua qualificação profissional para tanto, porque somos submetidos a um concurso público, é uma distorção, é uma violação de uma garantia constitucional do assistido. Não se deve alimentar esse tipo de conduta e isso viola a paridade de armas, viola a garantia do acesso à justiça de forma eficiente e qualificada. Quero agradecer demais, doutora Aline Miranda, defensora pública, associada à Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Ceará, DPEC, por sua atenção e gentileza sobre esse assunto tão sensível, né, doutora? Agradeço demais por a gente trazer esse debate, de levar, né, que tem que ser falado isso. Tem lugar que não tem defensor, o povo precisa, é constitucional. Agradeço demais sua atenção, viu? Eu que agradeço a oportunidade, espero ter sido clara e dizer à sociedade: lute pelo seu direito, e é seu direito ter uma defensoria pública qualificada e eficiente ao seu lado. Obrigado, doutora. Ótima tarde.